Já estou de volta aqui com o Pedro Duran, porque a gente vai falar a respeito de um setor importante, que é o setor de bares e restaurantes, que tem pressionado, sobretudo, como o Pedro já havia nos adiantado, o governador Tarcísio de Freitas. E aí eu explico para vocês, a revogar uma regra que já existe há pelo menos 30 anos, de redução de um imposto que é cobrado no Estado. Explica para a gente, Pedro, que história é essa? Sabemos muito bem que o setor de bares e restaurantes é um setor forte aqui no estado de São Paulo, sobretudo na capital, Então, essa pressão já não é de agora, mas ela tem se tornado mais forte. Pois é, Renan, elas têm se tornado mais forte. Ontem, uma série de entidades se reuniram, entre essas entidades a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. Aqui a gente vê algumas imagens desse setor movimentado aqui na cidade de São Paulo, mas também em outros lugares do estado, Ali são imagens aqui da Vila Madalena, que é um tradicional ponto boêmio de São Paulo. O que acontece? Desde a época do governador Fleury, 30 anos atrás, no início dos anos 90, existe uma regra de isenção de ICMS, que é o imposto que incide sobre produtos vendidos no estado de São Paulo, que abrange os bares e restaurantes. Essa regra está vencendo, é um decreto daquela época que não foi renovado e não tem perspectiva de ser renovado pelo governador Tarcísio de Freitas. As entidades, então, decidiram reunir um grupo de pessoas, empresários, para tentar reagir a isso. Aí, os impactos que eles trazem, Renan, basicamente aqui são o percentual de alimentos do ICMS, num cálculo atualizado, passaria de 3,2% para 12% o imposto. E, no caso, no mês de outubro, segundo a Abrazel, os 56% dos empresários não tiveram lucratividade. Desses, 20% operam em prejuízo e 39% em equilíbrio, sem ganhar nem perder. Então, eles apontam que o setor já tem enfrentado momentos difíceis. Para além disso, essa extinção desse regime especial do ICMS causaria impactos na inflação fora do lar, nos alimentos que são consumidos fora do lar, que já tem constantes aumentos de custos, justamente por conta também do dólar, que é algo que a gente falava aqui. Eles mostram que 29% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, 62% fizeram ajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 9% subiram acima da inflação. Nos cardápios, o aumento seria de 7%, ou seja, aquilo que hoje você vai num restaurante, num bar, você paga R$100, você passaria a pagar R$107. Parece pouco, mas faz diferença em termos de empregabilidade, especialmente para quando você sabe que esses R$7 não estão indo para o estabelecimento e sim para o imposto do governo. Aproveitando e pegando o gancho na sua informação, tem um manifesto de 15 entidades pedindo justamente a renovação dessa regra, é isso? Isso, pelo menos 15 entidades estão construindo um manifesto, ele deve ser lançado para o mercado entre amanhã e sexta-feira, uma informação que eu trago aqui em primeira mão para que acompanhe a gente na CNN. E essas entidades devem dar um recado bem claro e bem duro contra o governo de São Paulo, já traçando qual seria o cenário prático caso essa isenção não fosse renovada e, consequentemente, o imposto subisse. Do lado daqueles que defendem a derrubada dessa regra, que vai de fato acabar e vencer, um dos argumentos é de que você precisa ter equiparação entre o setor de bares e restaurantes e outros setores do ponto de vista da cobrança do ICMS para garantir um imposto mais justo e para garantir mais responsabilidade fiscal para o estado de São Paulo. E a gente sabe que nessa reta final de ano, o setor de bares e restaurantes, esses serviços de um modo geral, são setores superaquecidos, Sim, super. E contam muito também com a população que se dirige a esses locais. Eu passei domingo pela Vila Madalena, fui assistir um show num local ali próximo e muito movimentada a Vila Madalena, muito movimentada. Domingo à noite, Sim. O show acabou por volta das 9 horas da noite, ainda fiquei um pouco mais e circulei por ali e realmente estava bem agitada a Vila Madalena e
Evidentemente, a economia está bastante movimentada, né, Renan? A gente tem uma das menores taxas de desemprego, apesar de alguns índices ruins, a gente tem notícias positivas e a economia aquecida. Então, a visão desses empresários é de que isso poderia desaquecer a economia, que já tem sido um pouco castigada nos últimos tempos, claro, especialmente pelo que viveu esse setor na pandemia do coronavírus. Era né? justamente esse ponto que eu ia tocar, né? Esse foi um setor completamente impactado mesmo, né? Pelo período que a gente viveu da pandemia. É isso. A gente, repórter aqui em São Paulo, eu e você, quantas matérias a gente não fez mostrando Sim? a resiliência do setor e as estratégias para tentar criar alternativas para sobreviver a esse momento tão triste da nossa história recente.